Porque Paulo mesmo, quando estava ali instruindo Timóteo, ele fala sobre essa questão. Eu gosto do 1 Timóteo 4,14, quando ele diz: Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Ainda em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo está dizendo: você recebeu profecias específicas e você deve viver de acordo com aquilo que Deus falou a você pessoalmente. Então é óbvio que eu tenho que observar o que Deus falou de forma geral, mas eu também tenho que saber o que de forma particular o Senhor nos chamou para fazer. Lembra lá de Pedro, quando ele encontrou Jesus, ou Jesus encontrou com ele na praia? A gente tem ali o episódio da pesca maravilhosa e uma história incrível. Mas perceba que quando Jesus o chama, ele falou diretamente para Pedro, iria se tornar pescador de homens. Então, quer dizer que todos os apóstolos receberam esse mesmo chamado. A gente não tem esse registro. A gente tem uma palavra ali dirigida diretamente, expressamente para Pedro. Tanto é que quando Pedro, após a morte do Senhor, quando ele ressuscita e vai ao encontro de Pedro, Pedro está na praia pescando peixe novamente. E Jesus vai lá para trazê-lo de volta ao propósito. Quando Jesus questiona sobre Pedro amá-lo, ele sempre vai associar o amor de Pedro às suas ações. Então, eu te amo, Senhor. Então, apacente minhas ovelhas. Cuide das pessoas que você alcançou. E é impressionante quando o Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, ele é derramado, Pedro se levanta debaixo da ousadia do Espírito Santo, prega aquela multidão e 3.000 pessoas são salvas naquele episódio. Grande pescaria aconteceu. E quem foi o pescador? Pedro. Ele estava ali na ocasião como o pregador e como o ministro, como um instrumento nas mãos do Senhor. Então, com tudo isso, eu quero encorajar você a caminhar de acordo com aquilo que Deus, de antemão, pensou sobre você. Não queira ser outra pessoa, não queira assumir uma pauta que não é sua. Nós precisamos de pessoas originais, de pessoas autênticas. Por que eu digo nós? Porque quando você sabe quem você é e você, consequentemente, faz de acordo com o que você foi chamado para fazer, o corpo é beneficiado, a humanidade é beneficiada. Pessoas que fazem de forma essencial, original, aquilo que elas nasceram para fazer, elas deixam uma marca na sua geração e nas gerações seguintes. Então, não queira ser uma cópia quando Deus te fez para ser original, tá bom? Você possa, diante daquilo que você tem vivido, buscar ao Senhor, perguntar a Ele qual é o teu propósito. Ele vai falar com você, quer seja por meio da palavra, quer seja pelo testemunho interior, que é a maneira que ele fala através do nosso coração, trazendo ali uma indicação. Quando você interage com coisas, você percebe que aquilo tem a ver com você. Um amigo, ele compara o descobrimento do chamado a quando uma chaleira está no fogo, quando aquilo aquece e borbulha, indicativo de que quando teu coração se aquece e borbulha em direção a alguma coisa, que você está entendendo que ali tem uma associação com o teu propósito. Então, faz isso. Busca o Senhor, busca compreender e vive o que Deus te chamou para viver. Não fica olhando para o lado e para o outro como se
a vida do vizinho, a vida do próximo fosse melhor que a sua. Não, você pode viver o melhor que Deus tem para você, porque de antemão Ele preparou todas essas coisas para que nós vivêssemos e andássemos nelas. Amém? Quero orar com você, crendo na participação do Senhor nesse processo, para que você e eu vivamos cada vez mais alinhados com aquilo que Ele nos chamou para ser e fazer. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora para que teu glorioso Espírito possa alcançar cada pessoa que assiste, que ouve a este episódio, e está justamente nessa busca por propósito, por entender quem é, o que deve fazer. O Senhor é aquele que nos guia, porque Tu és o nosso pastor. E eu creio, Senhor, nessa mão poderosa nos guiando, nos livrando daquilo que não é certo, nos tirando dos caminhos tortuosos, de não dar ouvidos ao Teu Espírito e seguir até mesmo os nossos próprios ideais. Senhor, nos livra de tudo isso e nos mantém no caminho certo para que a gente possa Te agradar. E entendemos que tudo é sobre agradar ao Senhor. Eu Te agradeço, Pai, por mais uma liberação do Senhor nessa manhã, nesse dia, para que nós vivamos de acordo com a Tua vontade. Obrigado por esse canal, cada vez mais frutificando para a Tua glória e alcançando vidas que precisam receber direcionamento, influência do Teu Espírito, para que salvação chegue em mais e mais lugares. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Por favor, você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Seja um obreiro nessa grande obra, fazendo aí o compartilhamento no WhatsApp, para que mais vidas sejam alcançadas e sejam libertas por meio do conhecimento da verdade. Bom, Deus abençoe sua vida, um excelente dia, a glória de Deus, até amanhã, se Deus quiser. Shalom!